Olá, crianças, bom dia! Como vocês estão? Nós estamos em mais uma escola bíblica dominical e hoje nós vamos aprender mais um pouquinho sobre a grande viagem do povo de Israel até a terra prometida chamada Canaã. Deus escolheu Moisés e também o seu irmão Araão para estarem guiando o povo até essa terra. Mas para isso, o povo precisaria fazer uma longa viagem, e é isso que eles estão fazendo. Vocês lembram por onde o povo de Israel já passou nessa viagem? Eles passaram por Mara, em que as águas amargas se tornaram doces, passaram pelo deserto de Sim, em que Deus mandou o maná e as codornas. Eles passaram por Refidim, em que a água saiu da rocha e o povo pôde beber. E eles passaram também pelo Monte Sinai, em que Deus deu os 10 mandamentos para o povo obedecer. Mas a viagem continua. A viagem continua e eles também passaram pelo deserto de Zin. E o que aconteceu lá, vocês lembram? Moisés escolheu alguns espias para irem lá na terra prometida, em Canaã, e verem como é a terra. Mas ainda não acabou. O povo de Israel continua viajando. E na lição de hoje, nós vamos ver que Moisés desobedeceu a Deus. Sim, Moisés também falhou. Moisés era um líder exemplar escolhido por Deus. Mas chegou um momento em que ele também falhou. E o povo de Israel, ele ficou muitos e muitos anos viajando pelos desertos, viajando pelos lugares, muitos e muitos anos mesmo. Mas Deus, ele sempre cuidou desse povo. Sempre tinha roupa, sempre tinha calçados, sempre tinha coisas para comer, sempre tinha água para beber. Então Deus, ele sempre cuidou do seu povo. E nós hoje também somos o povo de Deus. Você sabia que Deus também cuida da gente? Deus nos dá alimento, Deus nos dá o que beber, Deus nos dá roupa, calçados, Ele nos dá a casa onde nós moramos. Então é Deus quem nos dá tudo isso e cuida da gente, certo? Mas mesmo com Deus cuidando daquele povo, o povo só sabia reclamar. Ah, mas esse povo reclamava muito, reclamava que estava com fome, reclamava que podia ter ficado lá no Egito, onde eles eram escravos, reclamava que estava com sede, mas esse povo reclamava. E chegou um momento em que o povo começou a reclamar de novo. Sabe do que eles reclamaram agora? Que estavam com sede, estavam com muita sede. Moisés e Arão, então, foram falar com Deus. E Deus deu uma ordem a eles. Ó, falem com a rocha e ela vai dar água para esse povo beber. Vocês lembram que da outra vez, Moisés ele teve que bater com a vara na rocha e da rocha saiu água. Mas agora Deus falou para Moisés falar com a rocha e não bater nela. Mas Moisés estava tão irritado com aquele povo que ele foi lá e bateu 2 vezes na rocha. E saiu água. Mas Moisés desobedeceu, Moisés falhou. Sabe por quê? Porque Deus disse apenas para falar com a rocha e não para bater na rocha. Moisés desobedeceu a ordem de Deus. Bom, mas mesmo assim saiu água da rocha. O povo ficou muito feliz, mas Moisés e Arão não ficaram tão contentes, porque sabiam que haviam desobedecido a Deus. E mesmo com a desobediência deles, com a reclamação do povo, Deus cuidou do povo, dando água para eles novamente. E como uma correção para Moisés, por ele ter desobedecido a Deus, Moisés não poderia mais entrar na terra prometida. Moisés e Arão não poderiam mais entrar na terra prometida. Então essa foi a correção que Deus deu a Moisés por ter desobedecido a ordem dele. E quantas vezes a gente também reclama
Quantas vezes a gente reclama das coisas que nós temos, não é mesmo? Como aquele povo de Israel. E quantas vezes, assim como Moisés, a gente desobedece a Deus nas suas ordens. E você sabia que Deus ele corrige a quem ele ama? Então a correção de Deus para as nossas vidas é porque ele nos ama. Assim como ele corrigiu Moisés, que tinha desobedecido a ele nos corrige também porque ele nos ama. Moisés falhou, desobedeceu a Deus, Deus deu a correção a ele, mas Deus continuou amando Moisés. Deus continuou amando Araão, Deus continuou amando aquele povo e cuidando daquele povo. Assim como ele nos ama, como ele nos cuida e nos corrige quando é necessário. Certo, crianças? Então, quando o Senhor nos corrigir, Deus nos corrigir, nós temos que ficar contentes porque Ele nos ama e aceitar a correção. E também nos arrepender do que nós desobedecemos. Certo? Vamos orar agora? Orem assim comigo. Senhor Deus, muito obrigada por essa lição, porque nós aprendemos que o Senhor corrige a quem o Senhor ama. E nós pedimos que o Senhor venha nos corrigir de onde nós estamos desobedecendo e nos ensine a ir pelo caminho certo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor abençoe cada criança que assistiu essa aula e até a próxima.